Começa agora o programa Comunidade no Ar. O programa da comunidade Ramá de Xerém. Louvor e adoração ao meu discípulo amado. Relatório, conhecendo os irmãos. Testemunho, aconteceu na célula. Agenda da igreja e muito mais. Comunidade no Ar, um programa da comunidade Ramá de Xerém. E adoração. Senhor, de encontro a cada vida, Senhor, a cada vida que está escutando, Senhor, que está vendo, Senhor, vai de encontro, Espírito Santo. Te peço, Senhor, venha, Senhor, sobre este lugar, ó Deus, derrama, Senhor, a tua unção, ó Pai. Aleluia. Eis-me aqui, tantas fraquezas diante da tua grandeza. O que se vê, o coração não sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada. E fazer morada, Espírito Santo, tu moras em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui, faça morada. Morada em mim, faça morada em mim. Eis-me aqui, tantas fraquezas diante da tua grandeza. O que se vê, o coração não sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, tu moras em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui, faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui, faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Mais uma vez, o meu coração. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui, faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça
Senhor, fazer morada em nossos corações, ó Pai. Venha, Senhor, fazer morada, Senhor, sobre nossas vidas, Senhor. Oh, Espírito Santo, precisamos de Ti, Senhor. Aleluia. Ao meu discípulo amado. Quero dizer para você, se você estiver na primeira fase, fique firme e só ore. Faça como Ana. Ana estava orando, não tinha resposta. Mesmo assim, ela não abandonou a fé. Ela continuou orando, continuou clamando. Um dia Ana estava orando no templo e ela disse para Deus: se tu me deres um filho, eu vou dedicar esse filho para o Senhor e ele te servirá para sempre. E Ana engravidou. Ana engravidou. E dela foi gerado Samuel. Mas Ana não sabia por que ela estava estéril. Por que ela não gerava filhos. Existem lutas que nós não sabemos os porquês, nem os paraquês. Mas Deus quer que mesmo quando você não saiba de nada, você continue firme. É a primeira fase. Mesmo quando a oração aparentemente não é ouvida, continue firme. Porque, por mais que não pareça ter resposta, Deus está te ouvindo. Eu queria pedir que você carinhosamente olhasse para a pessoa do seu lado e falasse para ela: continue firme, mesmo que você não tenha resposta. Amém? Quem crê assim, pode dar um glória, pode dar um aleluia. Você pode aplaudir bem forte a Jesus. Mesmo sem resposta, fique firme. Mesmo sem resposta, fique firme. Essa é a primeira fase. Segunda fase é quando você descobre o propósito. Opa, eu estou passando essa luta porque Deus quer me preparar para esse propósito. Sempre que nós temos uma luta, um desafio, é porque existe um propósito por trás. A diferença é só que em alguns casos você não sabe. Em outros, Deus revela o propósito. E aí nesse momento a tua maturidade vai lá em cima. Sabe por quê? Quando você descobre o propósito, abra a tua Bíblia por gentileza no livro de Tiago, capítulo 1. Agora nós começaremos a ler alguns versículos. Vamos ler alguns e eu vou pedir que você me acompanhe. Porque quando você descobre o propósito, meu camarada, aí a maturidade vai lá em cima. Você começa a ficar pronto, porque você sabe por que Deus está permitindo que algumas coisas estejam acontecendo na sua vida. Por que de uma crise financeira? Porque Deus está querendo provar a tua fidelidade. Porque o que está por vir é uma bênção tamanha que você precisa aprender a fazer gestão no tempo de crise e no tempo de bonança. Princípio de José: no tempo de bonança você faz o quê? Põe em celeiros. Porque quando chegar o tempo da crise, da escassez, você vai alimentar a tua família. Você vai ter suprimentos para o tempo de necessidade. Tiago capítulo 1, do verso 2 em diante, diz assim o texto bíblico: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Para que sejais perfeitos e íntegros. Por que você passa por várias provações? Para ser perfeito e íntegro, em nada deficiente. Agora, o segredo de tudo, quando você sabe o porquê, é o início do versículo.
Tem de motivo de toda alegria eu passar por várias provações. Parece loucura, só coisa de crente. Sentir alegria na provação. Os irmãos ficam até sérios nessa hora, né? Sentir prazer na provação. Porque depois que você era aprovado, o propósito da provação é te tornar perfeito, íntegro e em nada deficiente. Amém? A provação, ela produz frutos para te tornar perfeito, íntegro e em nada deficiente. Quando você sabe o porquê da provação, você passa a sentir alegria. É muito triste a gente ver um irmão que ele murmura de tudo. Está passando pela prova, está murmurando. Até quando está na bênção, está murmurando. Eu vou te contar uma forma de bênção que a pessoa murmura. Chega o período de pagar IPVA, gente. Oh, meu Deus. Cara, pare de murmurar. Olha a bênção, você tem um carro. Posso ouvir um glória? Nossa, poucos deram glória. Então eu vou mudar. Pô, aquela esposa que Deus me deu, misericórdia. Para de murmurar, você tem uma esposa. Aquele esposo é prova das galáxias. Para de murmurar, você tem um esposo. Amém, Rafa, me ajuda. Eu vejo gente chegando em casa e reclamando da própria casa. Meu Deus, chegar em casa eu tenho que lavar a louça. Ai, meu Deus, tem que fazer comida. Tem que varrer a casa. Pare de murmurar, você tem casa. Eu ontem vinha com a Priscila e com o Nilson. Tínhamos ido comprar os cabos. E a gente saiu ali de Caxias, passamos pelo bolsão de água que tem ali, quando a gente entre a linha vermelha e a Presidente Kennedy. Eu fiquei assustado, porque até então eu não tinha visto, mas eles cortaram o mato ali embaixo do viaduto, um monte de palafitas, com aqueles casebres de madeira, pessoas morando à beira do valão, não é do rio não é do córrego de Beira-Serra não, tem gente que reclama por causa do córrego aqui. Você não tem ideia o que é aquilo, esgoto a céu aberto e pessoas morando, residindo à beira do esgoto. E você reclama porque tem que lavar louça, porque tem que varrer casa, porque tem que fazer comida. Puxa, pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o que aquelas pessoas estão passando. Pare de murmurar, pare de reclamar. A provação é para que você seja íntegro, perfeito e em nada deficiente. E mais, se você entender o motivo do propósito, você passa a sentir alegria. Irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar de por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. E a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será... Curioso, né? Porque quem vai ser salvo não é quem prega bonito, não é quem canta bonito, não vai ser salvo quem está cheio de dons espirituais, mas é aquele que perseverar até o fim. A perseverança que faz uma pessoa ficar íntegra, perfeita e em nada deficiente. E quando você entende isso, você sente alegria na sua aprovação. Hoje eu quero ministrar para você sair daqui nesta noite sentindo alegria na luta que você está enfrentando, porque tem bênção por trás dessa luta, porque tem resposta de Deus por trás dessa dificuldade. Essa guerra que você está enfrentando não é por acaso, tem um propósito. 2 Coríntios capítulo 12, verso 10. Abra por gentileza. Por gentileza. Todos acharam? Se alguém puder trazer um copinho de água, eu vou ficar grato. Por favor. 2 Coríntios 12, 10 diz assim. Apóstolo Paulo falando. Por isso...
Sinto prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. A Bíblia diz que quando o nosso rosto se entristece, pouca será a nossa força. Quando nós não estamos entendendo o que estamos passando, quando nós não estamos entendendo o porquê das lutas, nosso semblante fica entristecido e a nossa força é pouca. Paulo disse assim: agora eu sei qual é o propósito de tudo isso. Por isso, eu sinto prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias que eu estou passando, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Que coisa curiosa. Quando você não tem luta nenhuma, você acha que está tudo bem, mas nesse momento você, pelo que a Bíblia está dizendo, se você pensar contrário senso, você está comparado a uma pessoa fraca. O que a Bíblia está dizendo? Que quando você está nesses momentos de lutas, guerra, tribulações, e você persevera, fica firme, você é forte. Mas é forte por causa de você? Não, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando você está nesses momentos, é o momento que você vê o quê? Os milagres. É o momento dessas lutas, é o momento que você vê Deus agindo. É na necessidade, Deus levanta um e te abençoa, e você diz: olha como Deus é bom, Ele não deixa faltar nada. O Davi disse: eu fui moço, agora sou velho, mas nunca vi, né? Passei muitas dificuldades, mas nunca vi o justo a mendigar o pão. Porque Deus supre, é na tua fraqueza, na tua necessidade que Deus levanta a gente para te abençoar. Quando que você vai ver cura? Quando você estiver doente. Mas aí tem que estar doente para ser curado. O problema é que quando a gente está doente, ao invés de ver a glória de Deus, a gente murmura, a gente reclama, porque não está entendendo o propósito. Conhecendo os irmãos. Olá, me chamo Priscila, faço parte da comunidade Ramá de Xerém. Estaremos aqui hoje falando com a nossa irmã Ana Angélica e com a irmã Samila. Amém. Amém. Sejam bem-vindas ao nosso papo hoje. Amém. E gostaria de falar com a irmã Ana Angélica, saber como é que foi a sua experiência na vinda para Ramá, na comunidade. Para mim foi uma experiência muito boa, porque eu frequentava a Assembleia desde pequena, então eu fui criada dentro da igreja, e aqui eu fui muito bem acolhida, e pretendo ficar até quando Deus quiser, né? E estou sendo fui muito bem recebida e estou gostando muito, porque participo do grupo de louvores, e para mim está sendo muito gratificante. Amém, que Amém. bênção. E Samila, Amém. como é a sua experiência, Samila, na comunidade Ramá, conosco? Amém. Minha experiência, né, eu já sou nascida, né, no berço evangélico, então meus pais já têm me criado desde criança, né, aqui na igreja. Que eu me recorde, eu sempre fui da Ramá, desde criança até a minha vida adulta. Agora eu tenho congregado aqui, graças a Deus não tenho me desviado dos caminhos do Senhor, né? Eu tenho perseverado, né? Porque a gente é assim, né? Temos que perseverar e não se desviar, porque se a gente se desviar, né? A gente sabe que muitas coisas acontecem ruins no mundo, né? Que o mundo tem muitas coisas a oferecer, muitos pratos bons, né? Mas só que a gente sabe que o caminho é a verdade, né? Que é o Senhor, né? E tem sido muito bom, né? Também aqui na Ramá, até porque a nossa irmã Angélica, ela foi um presente do Senhor, Amém. né? Porque eu já sou antiga, sou velhinha daqui já, né, gente? Desde pequena, né? Então, o esposo da irmã Angélica também tem sido uma bênção. Eles têm ajudado muito, irmãos. Aqui eles têm sido um apoio muito grande, sabe? Tem
trago água, né, pra gente, né, aqui água geladinha, quando às vezes a gente não tem, né. Também ela tem cedido também, né, algumas coisas aqui para a igreja para ajudar. Amém. E tem sido uma bênção a vida da irmã Angélica pra gente. Amém. Amém. E também atualmente as irmãs estão também participando, né, ativamente na igreja. Sim, sim. Gostaria de saber da irmã Angélica essa experiência, como ela está sendo para ela essa experiência em relação ao ministério com as irmãs. É muito gratificante, porque a gente ensaia, tem as dificuldades, né, dos horários, mas a gente está sempre ensaiando, procurando um horário, um jeitozinho de ensaiar, e a gente tem que adorar ao Senhor, né? E isso é muito gratificante para todos nós. Amém, é uma bênção mesmo esse ministério. É A verdade. Samila, né, já participa, né, tá ali como líder, né, do Ministério Sim. Infantil, né? Como é que é esse trabalho com as crianças aqui na igreja para você? Então, o Ministério Infantil, né, tem sido algo muito desafiador para mim, né, porque eu fui pouco tempo elegida como líder, né, e eu, assim, tem vezes que a gente se sente sobrecarregado, né, irmãos, porque quem tem responsabilidade, digo assim, pessoas que têm células, né, assim, até mesmo pessoas que comandam o conjunto das irmãs, né, tem lá as suas, né, carga, né? E quem também, né, não tem, né? Até eu tenho. Então, tem sido algo desafiador, porque eu tenho pedido muito ao Senhor, né, para ministrar sobre minha vida o que o Senhor quer que eu traga para as crianças, entendeu? Porque muitas das vezes a gente não pode só sair abrindo ali a palavra do Senhor e falando, vamos ler sobre a historinha de Jonas, né? Não pode ser assim. A gente tem que sempre estar ministrado, né, debaixo da palavra do Senhor, porque como, né, pra gente Deus tem uma palavra, né, pra gente, Deus também tem uma palavra para as crianças, né, pra a gente falar o coração delas, né, e ministrar a palavra. E tem sido assim, desafiador, mas nada é impossível, né? Nada impossível para Deus. E eu tenho tido experiência com as crianças ali, elas têm aprendido, temos compartilhado também a Bíblia, né? Alguns são muito pequenos, não sabem ler, mas isso não impede de ouvir a palavra, né? Ali elas demonstram com desenhos, ali eu peço para fazer na base daquela história que eu trouxe, né? E peço também para compartilhar como foi a semana das crianças, porque é muito importante, né? Tem algumas, né? Inclusive agora, domingo passado, esse domingo agora que passou, né? Ontem, a gente teve uma experiência com uma criança lá, né? Ela contou a experiência dela, falando que estava passando por um problema em casa. Aí eu falei assim, amém, fala o nome dos pais e tal. A gente foi, ela falou e ela, né? Eu e a minha companheira que eu tenho, a Fatinha, né? A gente orou por ela e pelo probleminha dela e ela falando assim, eu creio, tia, que vai dar tudo certo. E, tipo assim, a gente com vida adulta já temos problemas que dirá crianças, né? Já tão pequenas trazendo, né, assim, dificuldades, né? E conversando com a gente. E eu falo assim, meu Deus, né? Por isso que é bom a gente sempre estar debaixo da unção de Deus, porque Deus nos dá sabedoria pra, né, falar, confortar o coração, né, daquela criança, né? Amém. Amém. Amém, amém. E em relação às irmãs, quantas irmãs estão participando desse grupo? O que vocês estão fazendo além dos ensaios? Qual o objetivo, né, dessa reunião, Então, desses encontros das irmãs? Então, a gente somos em 9, né? 9 componentes. E o objetivo do louvor, né? Na hora da oferta, né? E adorar principalmente ao Senhor. E é isso. A gente traz o louvor, a gente ensaia. Sim. É difícil, né, todo mundo comparecer nos horários, mas porque todo mundo tem seus compromissos, mas a gente está sempre ensaiando, a gente procura ensaiar, compartilhar, né? Então, está sendo muito gratificante para nós. Amém. E além de vocês estarem ensaiando, vocês estão indo visitar também Sim. outras irmãs, outras casas, orar? Como é que é esse trabalho? Sim, de tem as visitas das irmãs, né? A gente visita, a gente está sempre procurando, porque tem que visitar, porque às vezes uma irmã se afasta, a gente tem que procurar fazer as visitas, para procurar saber o que está acontecendo, e isso tudo faz parte, né? Nós somos uma família, como eu falei, né? Então a gente está sempre preocupado um com o outro.
É Amém. verdade. Glória a Inclusive, né, eu achei muito interessante, sabe, Priscila? Uma irmã da nossa igreja, né, ela chegou para perto de mim e falou assim: Irmã Samila, vamos visitar uma irmã que ela quer, né, estar junto com a gente, só que ela não é da nossa congregação, né, ela é de outra parte na congregação. Aí eu falei assim, meu Deus, como é legal, né? Ela não congrega conosco, mas desejou estar a nossa presença, né? Ali, e a gente foi lá, a gente, né, fez um momento da palavra lá, a gente compartilhou, né, coisas muito boas do Senhor, né? E ali eu vi o sorriso da gratificação, né, daquela irmã, né? Porque ela viu que não foi só 3 nem 2, sabe, irmãs? Foram um grupinho bem legal, né? E ali a gente tirou uma foto com elas e eu creio que ali a gente semeou uma sementinha no coração dela. Amém. Glória a Deus. E, inclusive, também, gente, ela tem também participado em algumas células conosco, né? E eu tenho visto assim, falei assim, meu Senhor, né? Como o Senhor é perfeito, né? Pega uma pessoa de fora, né? E vem trazer para o nosso meio, né? Eu falei assim, Senhor, Deus é maravilhoso. Maravilhoso, né? Vamos cumprindo o É, ID do o ID Senhor, do né? Senhor, À vontade. verdade. Em relação a cumprir o ID, né? E com as crianças, você e a Fatinha, que trabalho vocês têm feito, né? Datas comemorativas, têm feito algum trabalho específico com as crianças? Qual é a data dos encontros? Tem um encontro à parte, a sua aulinha? Como é esse trabalho feito? Então, a gente antes não estava fazendo. A gente estava, né, só os domingos mesmo, cultuando ao Senhor e o encontro com as crianças. E a gente estava tendo os sábados, né, 15 em 15 sábados a gente estava fazendo, né? Só que aí a gente deu uma parada, né, por conta que a igreja estava em reforma, né, aí não teve onde a gente, né, ali colocar as crianças para se reunir, mas nós pretendemos voltar o mais rápido possível, né, porque, assim, o encontro das crianças tem sido muito, muito, assim, edificante para as crianças, por quê? Além da palavra, a gente também tem agido com elas através das brincadeiras, né? Porque criança só não vive da palavra assim, não fica, né, quietinho ouvindo, né? Como a gente quer. Criança tem que ter ali uma brincadeira para fazer, criança gosta de correr, mas não esquecemos que também temos que envolver, né? Sempre a palavra do Senhor ali, ó, no meio da brincadeira, sempre demonstrando ali a palavra. E tem sido muito bom, porque, assim, os pais que não podem trazer, eu e a Fatinha, a gente traz. Inclusive, tem uma irmã, né, que não está podendo trazer a filhinha dela, a gente tem feito esse esforço, né? Porque a gente não pode deixar, né, uma ovelhinha perdida, né? A gente tem que correr atrás dela. Sim. Então, a gente tem feito esse esforço bastante, né? Mas vamos retornar, como eu falei, nossa igreja estava em obra, agora está, né, bem bonita aí, vamos retornar aos sábados com as crianças. Amém. E a irmã Ana Angélica? Esse ministério com as irmãs, como ele tem atuado na vida da irmã? Qual a experiência que a senhora tem tido com o Senhor, você tem tido, em relação a esse ministério? Tá sendo muito bom, é um aprendizado, né? E para mim, adorar a Deus não tem coisa melhor, né? A gente está sempre adorando a Deus, tanto na palavra quanto no louvor, isso é muito, muito bom para todos nós. E tem me fortalecido muito, né? Estar adorando ao Senhor junto das irmãs. Amém. Tem sido mesmo gratificante, né? Sim. A presença da irmã, né, conosco, sempre trazendo palavras, lendo. E também, né, tenho percebido, né, e acredito que você vai falar sobre a timidez, né? Isso tem trabalhado bastante. Você é muito tímida? Sou bastante, mas está dando para levar. Graças a Deus, Deus vai fortalecendo, Deus vai transformando a gente, né? E a gente vai seguindo o caminho, né? E Amém. Aprendendo mais e mais. Amém. Glória a Deus. E Samilinha, em relação às crianças também, vocês têm algum objetivo assim para o futuro ou para frente de estar envolvendo também outras crianças do bairro? Ou só as crianças da igreja mesmo? Não, assim, o nosso projeto, a gente sempre tem que pensar assim, no desenvolver do ID, como você tinha falado, né? A gente também não pode só ficar focado aqui na igreja, né? Com as nossas crianças. Porque a gente também tem muitas crianças aí, né? Na rua, que muitas das vezes, né, precisa de uma palavra também. Mas a gente tem que ter aquele esquema, né? Tem que ter algo para poder chamar a atenção, não é mesmo? Sim. Às vezes uma festa, um pula-pula ali, às vezes um doce, algo que, né, chame a atenção delas, né?
Porque muitas das vezes a gente não pode só falar, vem cá, vai lá no culto de domingo. Será que vai? Não vai. Se falar, aí criança, vamos ali, ó, vai ter uma festinha na igreja. Aí vai o quê? Chamar atenção, vai chamar outro amigo, vai convidar, né? E a gente tem sim, né? Esse plano, esses projetos, né? Para poder fazer algo a mais para as crianças, né? Só para não ficar aqui na reserva da igreja, né? Que a gente também tem que, né? Correr atrás também das outras crianças que precisam ver, né? Uma mensagem também a gente pode, né? Rodear ali por trás da criança e também resgatar os pais que também podem estar afastados, né? E a gente também fez, né? Até tem uns meses já. Festa das crianças ali na rua, deu bastante criança, porque a gente fez pro dia 12 de outubro, né, que já até passou, a gente fez ali, foi bem legal, foi uma experiência, foi a minha primeira festa que eu fiz. Assim, foi algo que eu falei assim, Senhor, de onde saiu tanta criança? Foi muita criança que apareceu, aí eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? Aí, mas Deus nos deu direcionamento, né? Ali a gente conseguiu, né? Falamos da festa ali, né? Das crianças e vieram crianças, né? Estavam aqui conosco ouvindo a palavra. Convidamos também, né, uma preletora para também trazer a palavra para as crianças. E envolveu muita brincadeira também. Envolveu coisas que ela trouxe como objetos, né? Para poder atrair a atenção da criança para o foco da palavra, né? E a gente também, em nome de Jesus, tem esse projeto, né, de fazer. Amém. Se Deus quiser, Deus permitir, a gente vai fazer em mês e mês. Amém. Se Deus nos honrar. Deus Amém. vai honrar, já está honrando. Amém, glória a Deus. Trabalho, né, como experiência, né? Tenho visto trabalho com meu próprio filho, né? É verdade. O Davi tem sido uma bênção. Pergunta da aulinha, né? Lembro até hoje, quando ele era menorzinho, que a gente perguntou o que é fé e ele falou. Sim, bem. E até hoje ele fala. Ele tem sido uma bênção, Davi. Então, né, que Deus continue abençoando, né, vocês e você, a Fatinha, com o Ministério das Crianças. Amém, em nome de Amém. Jesus. E irmã Angélica, você gostaria de dar uma palavra para as outras irmãs, porque você falou que são 9 componentes, né, e existem mais irmãs, né, na igreja, né? Uma palavra para que elas também possam estar juntas aqui conosco, reunidas buscando o Senhor, né? Como irmãs, se fortalecendo na presença do Senhor. Sim, a minha palavra é que as irmãs fiquem fortes, né? Se fortaleçam no Senhor, busquem mais aquelas que estão desanimadas, porque é muito gratificante estar na presença de Deus e estar louvando ao nosso Deus, né? E isso é gratificante para todos nós e principalmente para aquelas que estão afastadas, né? Desanimadas, que venham se fortalecer mais e procurem mais, né? Estar na presença de Deus. Amém. Samilinha, você? O que você tem de palavra para as crianças, para as mães, os pais? Amém. Eu tenho para falar para as irmãs e para os irmãos que têm filhos, né? Que tragam suas crianças para a igreja, né? A igreja tem sido algo muito importante para a vida das crianças e para a vida, né, de vocês também, né? Tem o momento da palavra, né, da ministração, né, que o pastor traz a palavra, mas também temos também ali o nosso momento com as crianças, momento de ministração da palavra, onde a gente também observa o crescimento espiritual, onde também a gente observa ali, né, o crescimento também do ID, né? Ali, se a criança está ali, né, divulgando a palavra do Senhor para os amigos da escola, temos conversado bastante assim a respeito com eles, né? Então traga, irmãos, né? Porque é muito importante, né? A criança está ao seu lado, né? Ensina a criança, né, no caminho, né? Então, irmãos, vamos, né, se esforçar, por mais que, né, os nossos filhos, porque eu digo que eu tenho filho também, meu filho é uma pimentinha, né? Ele não sossega. Então é normal, gente, não é mesmo? É normal. É normal a criança correr, né? Criança não fica quieta, mas não se preocupe, porque vai ter um momento da palavra e você vai ouvir a ministração da palavra. E a criança vai estar ali, também sendo ministrada, né, por Deus, né? Amém. Amém. Muito obrigada, irmãs. Amém. Pela oportunidade de estar batendo esse papo com vocês, né? Eu agradeço muito a oportunidade de ter vocês aqui e a oportunidade que o Senhor tem nos dado, né? De estar falando sobre ele. Amém? E a gente também agradece pela oportunidade. Sim, foi um papo muito bom aqui, né, gente? Maravilhoso, porque a gente contou experiências e a gente contou também muitas outras coisas. Amém. Amém. Olá, meus irmãos, aqui é o pastor Maurício Price, juntos mais uma vez.
e parabenizá-los e motivá-los a perseverar nesse trabalho lindo que estão fazendo junto à construção do templo. Quero deixar uma palavra especial, um versículo da palavra de Deus, que está lá em Josué capítulo 1, versículo 9, quando Josué assume lá o comando, sendo sucessor de Moisés na missão que Deus tinha dado ao seu povo de Israel. Diz assim, Josué capítulo 1, versículo 9: Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus os use e seja uma grande instrumentalidade nas mãos do Senhor, na obra do Senhor, até que Ele venha. Deus abençoe a todos, conte conosco.
Olha, gente, nós estamos aqui no projeto Construção do Templo. Calma aí. Olha só. Nosso pequeno Romão, pequeno grande homem, Romão, né? Ele que é o responsável aí por esse trabalho, a obra. E aí, gente, uma ótima manhã para todos. Nesse sábado abençoado que o Senhor nos fez, alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Graça e paz, tudo bem? Estamos aqui no nosso projeto Construção do Templo, eu, o irmão Edson e o irmão João, o nosso pedreiro. Vai, Ed. Alá! Quem pode dar um glória, crente? Por esses irmãos, pedindo teu Espírito nos recompense nas suas necessidades e nos visite, Senhor, nas suas famílias. Senhor, em nome de Jesus, receba a gratidão do nosso coração. Trabalho nesse sábado concluído para a honra e agora do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá aí a cerâmica toda colada.
Glória a Deus. Acabamos o trabalho aqui, ó, da instalação das placas do IDEX. O Rafa dali trabalhou um montão disso. Eu também. Hoje só quem não trabalha aqui foi o Beto, né, Beto?